De louvado seja Deus, Gênesis no capítulo vamos ler aqui no capítulo 15 e o versículo 4. Gênesis capítulo 5 e o versículo 4, e depois vamos estar lendo Gênesis capítulo 22 a seguir, amém? Louvado seja Deus, que diz assim a palavra do Senhor: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Amém? Gênesis capítulo 22 a seguir diz assim: e sucedeu, pois, que destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o único filho, Isaque, a quem ama, e vai ao monte e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã e mandou abandoar o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e vendeu lenha para o holocausto, e levou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Pode tomar seu assento. Falarmos de fé é falarmos do pai da fé, né? Quem é Abraão, a qual nós vimos aqui nesse texto, aonde Abraão não tinha filhos, mas Deus lhe fez uma promessa, que lhe daria um filho, para que servisse de herdeiro. E nós vemos que Deus faz essa promessa para Abraão, e lá no 22, aonde nós vimos, Deus vai tentar Abraão agora, vai provar se realmente Abraão era um homem justo, sincero naquilo que ele vivia na presença de Deus. Nós vemos que Deus agora chega a Abraão e diz: Abraão, eu quero que você me prove, Abraão, a tua fé, o teu amor para comigo. E nós vemos que Abraão já tinha Isaque já era um moço, já não era um menino mais. E nós vemos que Deus pede a Abraão aquilo que ele mais amava, que era o seu filho. E nós vemos que nesse texto que nós limos, me mostra aqui, para mim foi quando eu li esta passagem, a primeira vez que eu li, e eu ouvi várias vezes pessoas ministrando nessa palavra, mas o que me chamou a atenção foi quando Abraão prova para Deus, usando de uma atitude e não desfalecendo aqueles que com ele estavam. Que nós vemos aqui que Abraão pega Isaque e diz: olha, meu filho, o Senhor falou comigo e agora nós vamos para um lugar e ali nós vamos oferecer. Abraão não disse ao filho: olha, nós vamos ali te oferecer ao Senhor. Ele disse que haveria de ir adorar o Senhor. E nós vemos que Abraão pega Isaque e mais 2 moços e vai. Ao terceiro dia,
Abraão olha de longe e vê o lugar aonde haveria de oferecer o holocausto, o sacrifício. E nós vemos que Abraão, quando ele chega ao pé daquele monte, ali começa algo maravilhoso, irmãos. Porque as pessoas nos dias que estamos vivendo, irmãos, nós vemos que as pessoas, por qualquer coisa, ela acaba não só desfalecendo a fé dela, como desfalecendo a fé daquelas pessoas que estão ao redor. Porque nós vemos aqui que Abraão não estava só ele e Isaac. A Bíblia diz que havia 2 moços junto com ele. Ele poderia simplesmente, nesses 3 dias de caminhada, ele poderia abrir o jogo para Isaac e dizer: Isaac, é o seguinte, nós estamos indo, e os moços ali juntos, olha, eu sirvo a Deus, Deus me prometeu você como meu herdeiro, mas não tinha mais, era ele. E nós vemos que o Senhor falou: olha, através de você, Isaac, vai vir mais e mais, e vai ser uma geração imensa, porque o Senhor falou para eu contar as estrelas, mas eu não consegui contar. E o Senhor disse que assim seria a minha descendência. E Abraão, aquela confiança, aquela fé no Senhor, porque a fé do crente, irmãos, ela não pode ser abalada por qualquer coisa. E nós vemos aqui que não era qualquer coisa, era o seu filho, era o seu único filho a quem ele mais amava. Eu costumo dizer, eu tenho 3 filhas e um filho, homem. E eu me lembro que sempre as pessoas diziam, o filho homem é mais visto pelo pai, as meninas não são tanto, E lá naquela época também os meninos eram tidos como principal, Não era dado tanta importância às meninas como aos meninos. E nós vemos aqui que Abraão, certamente com seu coração, como pai, sabendo que ofereceu um filho, mas tendo a fé e a certeza que Deus algo haveria de fazer. E o que me chama a atenção é que quando ele chega naquele lugar, ele olha para os moços e diz assim, a palavra profética, irmãos. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, sabe a quem ele está servindo, ele usa a palavra profética. Ele usa aquelas palavras de vitória. O crente, ele não pode ter: será que Deus vai fazer? Será que vai ser possível? Será que vai dar certo? Tudo para ele dá certo, tudo é possível, não existe nada negativo. E nós vemos aqui que Abraão, quando ele fala para aqueles moços: vocês fiquem aqui, juntamente com o jumento, fiquem vocês 2 aqui, porque eu e Isaac nós vamos ir, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos adorar o Senhor e retornaremos. Ele não disse: nós vamos ir e eu vou retornar. Porque se ele diz essa palavra, certamente os moços iam dizer: mas o que vai acontecer com Isaac? Mas ele disse: nós vamos adorar o Senhor, mas voltaremos. Ele está dizendo para o Senhor me deu, e o Senhor não vai tirar, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Deus te prometeu, passa o tempo que passar, pode vir tempos e mais tempos e mais tempo, você vai ver acontecer, se permanecer na presença do Senhor, se permanecer no propósito de Deus. Abraão andava com Deus, Abraão falava com Deus, ouvia Deus falar com ele. Olha a intimidade que ele tinha. Muitas das vezes nós deixamos de falar com o Senhor, deixamos de buscar ao Senhor, deixamos de às vezes levantar nas madrugadas, naquele momento só você e Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos, levantar nas madrugadas e sentir o toque das mãos do Senhor te tocando, você sentir as mãos do Senhor, porque Ele está te esperando, como Ele sempre fala, como Ele diz ali em Provérbios: eu amo os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Louvado seja Deus. A intimidade, Abraão tinha essa intimidade. Ele mostrou para Deus que Deus havia feito uma promessa para ele. E quando Deus faz promessa, irmãos, o que Deus quer ver de mim e de você é sempre o positivo, sempre as coisas certas. Quer ver um exemplo? Aqui no livro de 2 Reis, eu amo muito de ouvir essa mensagem.
onde fala que o profeta Eliseu, ele passava todos os dias num determinado lugar, e de repente uma certa mulher observa que aquele era um homem de Deus, e ela diz para o seu esposo: façamos um quartinho para que o homem de Deus possa passar e descansar e depois seguir viagem. Mas um determinado dia, o homem de Deus vem e diz para ela que em tal tempo ela teria um filho. Ela não pediu, mas certamente como mãe o desejo era ter um filho em seus braços, como mãe era poder carregar um filho em seus braços. E Deus então usa do profeta e diz para ela que em determinado tempo ela teria um filho. E esse menino cresce e de repente vai se passando o tempo, e em um determinado tempo esse menino sente uma dor de cabeça, é levado para a casa da mãe, é posto ali na cama, e até o meio-dia a mãe estava ali observando, até que de repente esse menino morre. Os irmãos quiserem acompanhar em 2 Reis, no capítulo 4 e no versículo 8 a seguir, a Sunamita e o seu filho. E nós vemos que o menino morre, e ali no verso 26, nós vemos que essa mulher, o que ela faz? Ela não se desespera. Ainda que o coração dela está angustiado, ainda que ela não está vendo acontecer aquilo que ela esperava ver acontecer, mas ela está ali angustiada, triste, mas ela não matou a fé de ninguém que estava em volta dela. Ela tinha recebido a promessa de quem? Do Senhor, através do profeta. Muitas das vezes, irmãos, o que nós observamos é que Deus faz promessa na vida de muitos, e muitas pessoas dizem assim: ah, mas foi o pastor que falou, ah, mas foi o pastor que disse, foi o obreiro que disse, foi a irmã que disse, eu conheço, mas às vezes disse pela palavra. O Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que perseverar na presença do Senhor, grande será o galardão na presença do Senhor. E muitos estão perdendo essa promessa. Porque é o homem que está falando? Não, é a palavra. O Senhor diz que cura, a pessoa diz: ah, mas eu sei que Deus cura, mas eu vou na medicina, eu vou buscar um médico. Ah, o Senhor diz que liberta. Ah, não, mas eu vou buscar um especialista para trazer a libertação. Porque não acredita. E essa mulher, ela sabia que aquele homem era um homem de Deus, e quem havia feito aquela promessa para ela, de ela ter um filho, foi o próprio Senhor. E nós vemos que aquela mulher, a Sunamita, ela pega ali o seu marido, pede para o seu marido que o moço arrumasse ali um jumento para que ela fosse ter com o profeta, aonde estava indo o profeta. E ela pega e sai. E quando ela vai, o profeta observa de longe que aquela mulher está vindo ao seu encontro. Imediatamente o profeta fala para o moço: ó, vai ver o que aconteceu, o que está acontecendo com aquela mulher que está vindo ao nosso encontro. E aquele moço vai. Aí vem algo importante para as nossas vidas, irmãos. Eu já vi muita gente reclamar: mas por que não dá certo? Parece que Deus não está mais me ouvindo, parece que Deus não está mais fazendo isso. Mas isso, sabe o que é? Falta de fé. Por isso a importância de eu e você estarmos aqui nesta noite, buscando que o Senhor venha acrescentar a nossa fé. Nós não sabemos como será o dia de amanhã, mas sabemos que se nós estamos buscando hoje, amanhã o Senhor nos trará o socorro, amanhã o Senhor nos dará a solução, amanhã o Senhor nos abrirá a mente para entender porque tais coisas acontecem. Muitos hoje estão desfalecendo, muitos estão ficando para trás, muitos não conseguem mais caminhar. Por quê? Porque têm desfalecido a sua fé, e às vezes tem matado a fé de muitos que estão ao seu redor. Pessoas que outrora você chegava para buscar uma palavra, ela não vinha com uma palavra, ela vinha com um monte de coisa espiritual, trazia para você, você queria já, começava a conversar com os crentes de antigamente, irmãos, eu costumo dizer, você se reunia com os crentes de antigamente, sabe o que tinha? Salmo, tinha louvor, tinha corinho, tinha momento de oração, tinha momento da palavra de Deus, tinha coisas que edificavam a tua fé.
Hoje, quando você se reúne com alguns crentes, é para ouvir falar mal de um, falar mal de outro, reclamar do trabalho, reclamar da escola, reclamar não sei da casa, tantas coisas. Tem desfalecido a fé no Senhor. E nós observamos essa palavra aqui, e nós vemos que quando aquele moço vem na presença da mulher e chega para ela: ei, como que vai? Ela diz: vai tudo bem. Imagina, pastor, o filho morto na cama. Ela poderia dizer assim para aquele moço: sabe por que eu estou aqui? Porque esse que você anda junto com ele, sabe, esse profeta que você anda, que todas as vezes passa lá e dorme, sabe, esse homem, ele me fez uma promessa, mas sabe onde está a minha promessa? Deitado em cima de uma cama morto. Não. Ela sabia que quem tinha feito aquela promessa não foi o homem, mas foi Deus que havia prometido um filho para ela. E aí nós observamos que aquele jovem pergunta: e o seu esposo? Vai tudo bem. E o filho? Vai tudo bem. E a casa? Vai tudo bem. A queixa dela foi quando chegou no homem de Deus. Quando ela chegou ao homem de Deus, aí sim, não tinha ninguém para ela matar a fé. Muitas das vezes nós perdemos de receber algo de Deus, porque às vezes nós buscamos em desabafar com pessoas erradas, em falar que não aconteceu. Mas eu estou tanto tempo na igreja, eu oro, eu busco, o pastor, o obreiro, o irmão, o profeta falou isso, e agora está ao contrário. Às vezes Deus está te provando, às vezes Deus está me provando, Deus está mostrando até onde eu vou aguentar essa luta, essa prova, mas eu tenho que entender que se eu permanecer fiel ao Senhor, logo virá a minha vitória, logo o nome do Senhor vai ser glorificado ainda mais. O que eu tenho que entender é o seguinte, que independente aonde eu esteja e o que eu estou passando, Jesus tem que ser glorificado e exaltado, assim como essa mulher fez. Assim como essa mulher fez, eu tenho que demonstrar para as pessoas que estão ao meu redor quem é o Deus que eu sirvo. Aqueles moços poderiam talvez morrer na fé, dizer: Abraão, mas você anda com Deus, você fala com Deus, e agora Deus vem pedir o teu filho. Abraão mostrou para aqueles moços quem era o Deus que eles estavam servindo. Nós observamos que Abraão mostra para aqueles moços, esta sunamita mostra para aquele moço novamente quem era o Deus de Eliseu. Eliseu imediatamente retorna e vai, e aquele moço é ressuscitado e ele entrega novamente aos braços daquela mãe. Por isso nós temos que ter fé, irmãos. Os dias que nós estamos vivendo, talvez você pode olhar ao redor e dizer assim: compensa eu estar vindo para a igreja? Compensa eu vir um dia chuvoso igual hoje? Compensa eu sair da minha casa? Compensa, porque se você está aqui é pela fé que o Senhor tem colocado no teu coração, na tua vida. Quantos que não conseguem mais estar aqui, porque deram ouvido a essa voz, dizendo: não precisa mais ir, não precisa ir nesses cultos que não enche a igreja, esses cultos que não tem multidão. Mas entenda que o Senhor diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente, Ele está aqui nesta noite para me abençoar e te abençoar aqui neste lugar, para fortalecer a minha fé e a tua fé. Talvez eu e você estamos aqui nesta noite porque Deus sabe o que nós vamos passar amanhã, e Ele quer dizer para mim e para você: permaneça firme, não importa o temporal que você vai passar, não importa se as águas estão batendo no teu barco, eu estou contigo e esse barco não vai naufragar. Mas as ondas estão altas, tranquilo, Jesus está lá no barco dormindo. E se Jesus está no barco, não deixa ele descansar, deixa ele dormir. Você tem o dono de tudo na tua vida, mas essa luta é grande, irmão, eu não vou conseguir. Vai, permaneça. As pessoas quando vêm te perguntar para você como que está a tua vida de cristão, glória a Deus, estou firme. Como que está a tua frequência no
glória a Deus, estou firme. Amanhã alguém vai dizer para você: irmão, compensa, está indo, compensa, as coisas vão começar a acontecer. Entenda que Deus vai provar eu e você. A Bíblia fala que no mundo vós tereis aflição, mas o Senhor diz: tem bom ânimo, Ele venceu. E se Ele venceu, irmão, Ele é contigo. Você não vai ficar sozinho, você não vai ser desamparado, porque o Senhor estende as suas mãos para te ajudar. O Senhor não deixa você afundar. Clama a Ele, busca a Ele, mas com fé, perseverança, insistência. Ainda que muitos digam: cale-se. Ainda que muitos digam: não adianta, suba numa árvore, como foi cantado, como Zaqueu. Quem era Zaqueu? Era um homem da alta sociedade, era um homem que tinha recursos financeiros, mas ele precisava de Jesus. Por isso que eu digo, eu e você precisamos de Jesus também. Precisamos falar para as pessoas que elas precisam de Jesus. Irmão, você tem falado? Irmãos, eu falo para os irmãos: Deus todos os dias prepara alguém para a gente falar do amor dele. A semente tem sido plantada. E eu tenho uma promessa, irmãos. Deus me fez um dia uma promessa, e eu creio nessa promessa. Eu me lembro que uma certa feita eu estava longe dos caminhos do Senhor, e eu tive um começo de infarto. Fui parar no médico ali, até esses tempos atrás eu passei ali no UPA, no Boqueirão, em frente, e eu me lembrei que eu fui levado pelo meu patrão, e me levaram às pressas, e eu cheguei lá, a médica falou assim: ele quase deu começo de infarto, se vocês não trazem ele poderia morrer. Eu tinha 23 anos, e quando eu me acordei, eu me lembrei da promessa que o Senhor tinha feito para mim. Às vezes nós estamos aqui, e às vezes eu fico pensando: Senhor, é aqui, aonde que é? Mas eu sei que tem uma promessa que vai se cumprir na minha vida. Mas para que isso se cumpra, eu tenho que permanecer buscando a presença do Senhor. Eu preciso permanecer firme na palavra do Senhor, assim como Abraão fez. Ele foi com aqueles moços, ofereceu. E agora você tem que entender uma coisa: que Deus vai te provar até o último minutinho, irmãos. É até o último minuto. É até aquele momento que você está ali. Será que vai... Quando ele pega, vai executar o filho, ele ouve: ei, Abraão, não toca. E ele olha para o lado, e ali está o socorro. Ali está a providência do Senhor. O Senhor vai te provar, vai me provar até o último minuto. Quantos que não precisa? Talvez quando aqui o Senhor fala para Abraão: Abraão, vai e oferece o teu filho. Quantos que talvez ia dizer: essa não é a igreja que eu tenho que ficar, porque Deus não vai pedir isso de mim, Deus não quer isso de mim. E às vezes Deus quer que eu e você o servimos. Quantos que aqui poderiam estar? Mas eu não vou quarta-feira, se precisar ir quarta-feira, eu não vou sábado, eu não vou domingo. E muitos têm morrido espiritualmente, muitos têm se perdido espiritualmente. Não precisa muito, e nós vemos que Abraão sobe com o menino, arruma a lenha, de repente amarra o filho, põe no holocausto, e quando vai oferecer, até o último minuto, Deus ele vai provar eu e você até o último minuto, irmãos. Deus vai provar. O que nós temos que entender, que independente de qualquer coisa, não murmure, não reclame, não blasfeme, não questione os planos de Deus. Mas por que o Senhor fez isso? Porque Ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Porque o Senhor permitiu isso? Porque Ele sabe o que é melhor para mim, para você. Louvado seja o nome dEle. Porque essa situação que estamos vivendo nos dias atuais, eu me lembro quando estava a política, as pessoas usavam muito, você abria as redes sociais
colocava o homem em primeiro lugar e Deus em segundo. Usava os altares para falar do fulano de tal, do ciclano de tal. Era em primeiro lugar e Deus sempre em segundo. O que Deus faz, irmãos? Não é assim. Às vezes as pessoas falam: é uma corrupção, é não sei o quê. E aí Deus fala assim: vocês estão adorando mais o homem do que eu. Vocês, em vez de orar e buscar, vocês estão orando pelo homem, não para adorar ele. Deus inverte essa coisa. Deus inverte para mostrar para as pessoas que ele tem que ser em primeiro lugar. Não importa o que ele vai requerer de você, ele em primeiro lugar. Senhor, mas tem tantos outros, podia ser um servo desse, aquele outro, por que ele tem que ser Isaac? Porque eu quero provar se você realmente me ama, se realmente você é fiel. Eu quero provar até onde vai a tua fé. Você vai ser o pai da fé, mas eu quero ver até onde vai então. E foi até aquele momento que ele retorna, irmãos. Eu fico imaginando aqueles moços, depois ele contando, porque quando escreve essa história, eu fico imaginando aqueles moços pensando: se Abraão tivesse falado, eu tinha abandonado Deus. Porque o neto já se viu Deus prometer uma coisa e pedir, mas não, Abraão não matou a fé. Então vamos cuidar das nossas atitudes. Quantos que têm matado a fé das pessoas aí fora? Vamos ser fiel a Deus, vamos caminhar com Deus, vamos falar com Deus. Vamos orar mais, vamos dialogar mais com o Senhor. Vamos dizer: Jesus, Tu é maravilhoso, Tu é bom, Senhor. Faça como tinha uma irmã, a irmã Maria, ela dizia assim: quando eu falo Jesus, parece que é um favo de mel, é gostoso. Falar Jesus parece que me enche. Fala bastante de Jesus, fala que Jesus é bom, em tudo diga: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Diga. Você vai ver o que Jesus vai fazer na tua família, no teu trabalho, em tudo Deus vai agir em teu favor. Então vamos ficar com essa fé de Abraão, vamos ficar com a fé da sunamita, vamos ficar com essa fé inabalável, porque isso é uma fé inabalável. Louvado seja Deus. Eu deixo essa palavra e peço aos irmãos que permaneçam nesse propósito. Não olhe para o lado, olhe para o alvo, que é Jesus. Daqui a pouco você vai ver um monte seguindo você, atrás de você, dizendo: irmão Marcelo, por que você vai nessa distância, Marcelo? Porque lá tem Jesus maravilhoso. Jesus está sendo falado lá naquele lugar. Lá tem testemunho. Deus está curando através de uma oração. Lá Deus está agindo na vida das pessoas. É o que nós precisamos passar para a sociedade. Amém? Que Deus abençoe a todos. E assim passo ao pastor Adilson no encerramento,